Hebreus capítulo 1, versículo 1 até versículo 3. Quase no final da Bíblia. Hebreus, Tiago, depois algumas pequenas cartas e Apocalipse. E a palavra do Senhor diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou nós por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Jesus Cristo aqui é o centro da mensagem. Mas no primeiro versículo podemos ver, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. E podemos entender algumas coisas sobre a pessoa de Deus e como Ele comunicar conosco. Você vai perguntar, às vezes, como Deus fala? Esta pergunta eu já ouvi tantas vezes de pessoas falar: pastor, como é que Deus fala? Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero seguir o Senhor, ou talvez a pessoa não quer seguir, só quer ouvir alguma coisa de Deus. E vai perguntar: como é que Deus fala? Eu tenho uma resposta para você hoje à noite. Uma resposta bem simples, mas de verdade que vem da palavra de Deus. Como Deus fala? Como Ele quer. Ele não é limitado. Ele pode falar de qualquer maneira que Ele quer. Ele pode falar como? Lembra a história de Moisés? Como foi que Deus falou com ele? Arbusto queimando e ficou queimando, mas não desapareceu, não foi queimada mesmo a coisa. E sabe que todos os apóstolos de Jesus, todas as outras pessoas na Bíblia tinham a mesma experiência, não foi? Não. Foi uma experiência única. Só uma vez aconteceu isso. Tem pessoas querendo que Deus fazer alguma coisa como isso, esperando um milagre, alguma coisa assim para Deus falar. E Deus fez isso uma vez só. Outros ouviram do Senhor de outra maneira, muitos em sonhos. Tinha sonhos. E Deus falou naquele momento no sonho, com José, com Jacó, com muitos na palavra de Deus, receberam a palavra do Senhor nos sonhos, outros receberam um anjo. Eu nunca recebi um anjo na minha casa. Eu acho legal, mas eu sei que cada vez que o anjo aparece, a pessoa tem muito medo. Então não sei se vai ser bom ou não. Estou chegando na idade que pode ter um ataque, alguma coisa, entende? Então, não sei. Mas Moisés, ele recebeu um anjo. Abraão também, e ele tinha 75 anos. Então, talvez eu possa receber um dia. Estou guardando. Mas, se Deus não falar com o anjo, ele pode falar de outras maneiras também. Era uma vez que Deus falou assim, da boca de um jumento. Como é que Deus fala? É como Ele quer. Ele pode falar de qualquer maneira para você. Nós queremos algum sinal, algum método, alguma coisa para indicar que é Deus falando. Mas de verdade você não precisa disso. Uma coisa que eu posso dizer cada vez, em todos os casos na palavra de Deus, quando Deus falou, a pessoa percebeu duas coisas. Primeiro, a pessoa entendeu. Em todos os casos,
A pessoa sabia que era Deus falando. Ninguém tinha dúvida. Ninguém falou, olha, este arbusto é legal, mas quem está falando lá? E Deus falou o quê? Sou Deus. Foi claro para Moisés que foi Deus quando ele falou. Moisés não falou, mas quem é Deus? Ele falou, qual é seu nome? E Deus falou, Yahweh, Jeová, o Deus eterno. Outras vezes o anjo falou, e a pessoa falou, oh, tudo bem, mas qual Deus entre todos os deuses você representa qual Deus? Não, é Deus mesmo. Só existe um Deus. A pessoa não tinha dúvida que Deus estava falando. E outra coisa, a pessoa entendeu o que Deus falou. Você quer uma coisa certa da palavra de Deus? Quando Deus fala, a pessoa sabe que é Deus. Deus não é gaga, Deus não tem problema de falar, não tem problema de língua. Quando Ele fala, a pessoa sabe que é Deus, e a pessoa sabe também o que Deus está dizendo. O problema não é entender o que Deus está falando, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quem é a ovelha de Jesus vai ouvir a voz do Senhor. O problema é o seguinte: entender nunca foi o problema. O problema foi outro, foi obedecer. A pessoa, ao ouvir a voz de Deus dizer alguma coisa, normalmente não quis fazer o que Deus falou. Ou não tinha fé. Abraão, Deus falou para ele, vou te abençoar, você vai ter um filho, vai ser pai de uma grande nação. E Abraão tinha dúvidas. Decidiu ter um filho com outra mulher, entende? Errou. Moisés, Deus falou, vai lá falar com o faraó. E Moisés falou, Deus, eu não falo muito bem. Entende? Ele estava com medo. Não foi entender o que Deus falou, foi obedecer. O problema que nós temos em nossas vidas normalmente é isso. Mas talvez você está dizendo, olha, pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus na minha vida. Eu vou dizer, por que não? Primeiro, uma pergunta, você mesmo é ovelha de Jesus? Você é ovelha de Jesus? Você faz parte do povo de Deus? Neste livro temos algumas cartas, alguns livros onde Deus escreve uma mensagem para um povo outro, o mundo. Normalmente a palavra dele chegou para quem? O povo dele. A ovelha de Jesus quer dizer o que? Faz parte da família de Deus. A pessoa que aceitou a Cristo se torna o quê? Filho ou filha de Deus. Faz parte da família. E o pai, ele fala com a família. Mas de verdade, Deus não fala muito para os outros. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não quer ouvir, a pessoa que está fazendo o que ele quer na vida, não tem nenhuma preocupação com as coisas de Deus, Deus não fala muito com esta pessoa. É um fato. Você pode ver isso na palavra de Deus. De vez em quando Deus vai falar uma coisa para chamar a atenção desta pessoa, mas é raro. Deus tem costume de falar com o povo dele, quer dizer, os crentes, quem tem fé nele, quem está procurando o caminho dele, quem vai ser obediente a ele. É assim que Deus fala. Então, primeira pergunta, você diz, pastor, não estou ouvindo a voz de Deus? Tem que olhar por dentro e perguntar, eu sou ovelha de Cristo mesmo? Estou seguindo Jesus Cristo? Eu pertenço ao Senhor mesmo ou faço parte da família dele? Se não, acho que você descobriu o problema. Porque você não está ouvindo de Deus. Mas tem outras possibilidades. De verdade, Deus tem costume de falar de 4 maneiras. Eu preciso fazer pergunta. Você está prestando atenção?
Deixa que eu falar uma coisa. Eu tenho um supervisor como missionário, ele mora na Inglaterra. Então, de vez em quando, ele quer entrar em contato comigo. Mas vamos supor que eu não quero ligar o computador, então não estou prestando atenção no e-mail, nem no WhatsApp. Desligo o celular, deixa descarregar em algum lugar, difícil de achar. Normalmente, o celular só descarga no lugar difícil de achar. Você já percebeu isso? Quando está bem onde você vê, fica sempre carregada, mas quando descarga, está embaixo do banco do carro, algum lugar, e nem pode ligar para achar. Mas vamos supor que eu deixei o celular em algum lugar. Não vou atender o telefone. Não vou responder para nada. Tem um encontro marcado para todos os missionários, mas eu não quero aquele encontro. Tem pessoas lá, eu não gosto muito de ficar com elas, e elas vão falar coisas que eu não quero ouvir, então eu fico longe deste encontro. E depois fica reclamando que eu não estou ouvindo nada do chefe. Imagina. No outro lado, ele vai ficar zangado comigo, entende? Porque eu preciso manter contato com ele. É a mesma coisa com Deus. Mas Deus, ele não usa e-mail. Até agora não recebi e-mail do Senhor. Talvez você recebeu. Eu não recebi ainda e-mail do Senhor, nem WhatsApp, nem nada disso. Por quê? Porque Deus, ele decidiu falar de certas maneiras. Olha, de verdade eu tenho uma coisa com o chefe. Ele tem duas maneiras, principalmente, para entrar em contato comigo. É o e-mail. Em caso de emergência, ele liga o telefone. Sempre ou alguém está em casa ou tem o celular. Se acontecer alguma emergência, ele pode me ligar. Mas se é uma coisa normal, ele manda e-mail. A decisão foi dele. Ele falou comigo, assim, funciona bem com você? Bom, vamos fazer isso. Mas a decisão dele foi usar estes meios para comunicar. E Deus é Deus. Ele que decidiu como comunicar conosco. Ele decidiu usar algumas coisas para falar conosco. Primeira coisa é a palavra do Senhor, a Bíblia. E a Bíblia é interessante porque temos algo escrito que não muda, que eu posso voltar e ler de novo, que não apaga depois de desligar o aparelho. E eu posso ter certeza das palavras porque estão aqui. Não é que eu não entendi o que ele falou, porque está aqui, eu posso ler de novo. E Deus decidiu colocar na palavra dele, a Bíblia, as coisas mais importantes. E Ele quis criar um livro que podemos usar para guiar nossas vidas nas decisões mais importantes e nas coisas gerais da vida, como eu devo agir. Mas não é a única coisa que Deus usa para falar. A Bíblia não diz em nenhum lugar que hoje o pastor Anthony Kennedy deve pregar na igreja IBBB. Esta coisa é uma decisão feita entre eu e o pastor Ricardo, que me pediu hoje à noite pregar. E, sim, eu quero, porque eu gosto de pregar. Mas oramos juntos, sentimos que Deus quer que eu participar nos cultos aqui. Eu sinto que Deus tem me usado de vez em quando nos cultos, entende? Então é uma coisa de Deus, mas não chegou em nenhum lugar na Bíblia. Então Deus fala com oração. Quando você está orando, o Senhor fala. Quando você está orando, você tem que não somente falar, mas deixar um espaço para o Senhor responder. Oração é uma comunicação entre Deus e você, não somente você falando para Deus. Quem tem, levanta a mão, por favor, mas não fala nome. Quem tem amigo ou amiga que fala, e você não tem como falar nenhuma palavra quando... Eu tenho, que coisa. Muito bom, né? Pensei que foi só eu com este problema. Você quer ser igual com Deus?
Às vezes falamos, Deus, eu preciso disso, e novo carro, nova casa, e novo marido, ou nova esposa. Não pode pedir isso. Mas está pedindo tudo, entende? E nem prestando atenção no que Deus quer falar. Outra maneira que Deus fala é a igreja. Quer dizer, não o prédio, mas o corpo de Cristo. Quando estamos aqui neste lugar, é um momento sagrado mesmo, que Deus usa para falar. O Espírito Santo usa estes momentos. Ele usa as pessoas aqui para falar. Eu pude dizer que muitos de vocês já falaram alguma coisa comigo que eu percebi que foi Deus falando. Usando a sua palavra para mim dizer alguma coisa de Deus mesmo. Ontem fui para o parque e chegou 3 homens jovens mesmo, 2 pastores do Brasil. E foi passeando aqui e nós começamos a conversar e 2 deles falaram, olha pastor, o que você falou foi de Deus para nós. Nós chegamos aqui procurando uma palavra e de repente você falou, mesmo neste assunto, sem a gente perguntar. Foi Deus que usou aquela palavra. Deus usa o corpo de Cristo, quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo, é usado pelo Espírito Santo para falar. E quando você fica longe da igreja, longe das pessoas que têm o Espírito Santo, é difícil Deus usar este meio para falar contigo. A igreja é um dos meios que Deus escolheu, que Ele usa para comunicar. E nós precisamos da igreja. A igreja não precisa de nós, de verdade. Esta igreja, sim. Cada igreja individualmente precisa. Mas a igreja em total, no universo, não precisa de mim. Deus me ama e me quer, sim. Mas Ele não me precisa. Ele pode usar outra pessoa. Eu preciso de Deus, eu preciso do corpo dele, eu preciso participar no corpo dele. E a igreja é um presente para nós, de Deus mesmo, uma oportunidade para nós. E deve ser assim, e queremos que esta igreja esteja uma igreja que a pessoa sente que é presente de Deus mesmo. Outra maneira que Deus fala, as circunstâncias, os eventos do mundo. E de verdade, o mundo é ao redor de você. As coisas que acontecem na sua vida. Aqui temos um problema. Aqui é um pouco difícil interpretar o que está acontecendo. Vamos supor que eu sinto que Deus quer eu entrar em contato com alguém para falar com aquela pessoa sobre algo de Deus mesmo. Eu ligo o telefone, ele não entende. As circunstâncias estão dizendo que eu não preciso falar com ele. É verdade? Está entendendo? Pode ser complicado isso. A única maneira de entender as circunstâncias usando os outros 3 meios juntos. Se hoje pela manhã eu acordei e comecei a ler a Bíblia e Deus está me falando na palavra, eu quero que você falar com alguém. Eu sinto isso mesmo. Quem já tinha experiência de ler a Bíblia e sentiu que Deus estava falando naquele momento? Levante a mão. Você quer algum arbusto queimando com uma voz? Por quê? Você já teve experiência com Deus naquele momento, entende? Deus falou. É milagre, é o poder de Deus mesmo. Por que você quer outra coisa? Porque você está procurando outro milagre de Deus. Naquele momento Deus falou. Vamos supor que eu estou lendo sobre a necessidade do crente falar de Deus e eu sinto que Deus está falando comigo. Começo de orar e eu não posso tirar o nome daquela pessoa da mente mesmo. Deus está me dizendo, tem que falar com esta pessoa. Então, eu vou para a igreja e aquela pessoa aparece mesmo na igreja. Não estava na igreja 6 meses, mas aquela noite está na igreja. Então Deus está falando com a palavra, Ele está falando comigo pela oração, está usando a igreja, mas é bem difícil, a pessoa está saindo da igreja cedo e alguém está falando comigo.
circunstâncias. É hora que eu preciso dizer, me desculpe, eu preciso falar com aquela pessoa, está entendendo? Eu preciso agir dentro das circunstâncias e não deixar as circunstâncias me dizer o que é palavra de Deus. Muitas pessoas permitem problema, desafio, qualquer coisa entrar no meio e criar uma confusão na voz de Deus. Se você está prestando atenção nas outras coisas, as circunstâncias vão ser claras. Então vamos lembrar disso, que Deus fala de 4 maneiras, principalmente da Bíblia, de oração da igreja e nas circunstâncias da vida. Mas vamos supor que você não quer ler a Bíblia. A pessoa diz, olha, é complicada, tem aquela linguagem antiga e às vezes não entendo, eu não gosto de ler, eu prefiro assistir filme e tudo, então não vou ler a Bíblia. E também você não está orando. E nem frequenta a igreja. E agora, como você vai entender as circunstâncias? Você não vai entender. E o problema pode culpar Deus? Ele usa estes meios para comunicar conosco. Nós precisamos utilizar os meios de Deus para ouvir a voz dele. A Bíblia diz uma coisa interessante aqui. Depois de falar que Deus está comunicando de várias maneiras, a Bíblia nos ensina sobre a pessoa de Jesus. Eu quero falar isso um pouco complicado, mas eu quero falar uma coisa. Primeiro, Deus não vai tentar você a pecar. E quando Deus sabe que você não está disposto a fazer o que Ele quer, você não vai obedecer a palavra dEle, então, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele pode parar de falar contigo. Porque se Ele falar, você não vai obedecer, você vai entrar no pecado. Então Ele não fala. E com paciência, como bom pai, Ele fica guardando você. Quando você está pronto de obedecer ao Senhor, então Ele vai falar. Mas para Deus falar, olha, você pode fazer aquela coisa que você quer, quando de verdade Ele sabe que a pior coisa que podia acontecer na sua vida é isso. Você acha que Ele vai falar isso? Mas se Ele sabe, se Ele começa a falar contigo bem forte, não faça isso, não faça isso, sabendo que você está bem disposto a fazer, então, teu pecado vai ser pior, bem pior, porque você foi avisado de Deus. Às vezes Deus não fala porque você não quer obedecer a palavra dEle. Então, você tem que prestar atenção nos meios que Deus fala, mas você também tem que ter um coração aberto. Do que? De ouvir? Não, de obedecer. De ser obediente. E assim Deus vai falar contigo. Você vai ouvir a voz dele, e quando você obedecer a coisa que ele diz, ele vai falar mais e mais, e você vai crescer neste relacionamento de amor com Deus. Esta passagem termina falando sobre Jesus Cristo. Falou que Deus falou de várias maneiras. Mas termina com uma pessoa. Esta pessoa é Jesus Cristo. Então, quando nós procuramos algo, ou quando Deus está comunicando conosco, nós devemos entender algumas coisas. A Bíblia que diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Quer dizer, Jesus na carne, Deus que fez carne, Ele representou na vida aqui a pessoa de Deus perfeitamente. Ele é Deus na carne. Enquanto ele estava na carne, limitado de algumas maneiras, porque ele decidiu estar limitado, ele representou Deus perfeitamente.
quando comunicamos com o Senhor, estamos comunicando com alguém que viveu aqui já, que sabe é difícil, que sofreu. As pessoas não entenderam o que ele quis falar. As pessoas queriam até matar ele, perseguindo ele, até conseguirem matar ele. Você tem problemas? Alguém que hoje à noite tem talvez 200, 300 mil pessoas querendo matar você? Jesus viveu 3 anos com isso. Um grupo de pessoas com poder, com autoridade, querendo matar ele. Ele entende nossas vidas, nossos desafios. Outra coisa, diz, sustentado todas as coisas por sua palavra poderoso, Jesus tem poder. Tem todo o poder. Você não está falando só com um amigo, você está falando com o Criador do universo, entende? E Ele tem poder. E pode agir, pode fazer o que você precisa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que quer dizer isso? Ele nos ama. Ele morreu no meu lugar. E Ele me perdoou. E agora eu posso entrar na presença dEle. Ele entende o que eu preciso. Ele tem todo o poder. E Ele me ama. E Ele me deu a chance de ser purificada, que eu possa receber o que eu preciso dEle. E finalmente, assentou à direita da majestade nas alturas. Está lá nos céus e pode me ouvir. Como Deus pode ouvir qualquer pessoa, em qualquer momento, Jesus também. Antes, como homem, Ele podia só ouvir as pessoas por perto. Hoje Ele está sentado no trono dEle, ao lado do Pai, e pode me ouvir. Quero encorajar você. Vamos prestar atenção. Eu acredito que Deus está agindo aqui neste lugar. Eu não sei o propósito dele. Ainda Ele não me revelou isso. Mas Ele está revelando mesmo o propósito dele. Eu sei que o propósito dele tem algo de ver em ganhar almas, em mais pessoas conhecer Jesus Cristo, em ver vidas transformadas, pessoas purificadas, entende? Porque sempre a alma do Senhor, o desejo do Senhor é isso mesmo. Mas não sei as maneiras que Ele vai fazer isso, o que Ele vai fazer. Mas eu sei de alguma coisa. Ele não quer só usar eu e pastor Ricardo e poucos outros. Ele quer usar o corpo dele. O corpo inteiro. Quer dizer você. E você tem que prestar atenção. Você tem que estar disposto de obedecer ao Senhor. E assim você vai ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Eu e pastor Ricardo já conversamos sobre isso. Nosso desejo é que você tenha a liberdade de servir o Senhor aqui. Nós não vamos montar todos os programas, as coisas da igreja. Deus vai falar, as pessoas vão fazendo as coisas de Deus. E a igreja está aqui para estar unido no ministério do Senhor. Não estou dizendo que cada coisa vai ser uma coisa da igreja. Talvez seja seu ministério. Mas nós estamos aqui para orar, apoiar, encorajar e fazer o que podemos para vocês servir o Senhor. Porque o corpo tem que ser ligado com o cérebro que é Jesus Cristo, fazendo a obra do Senhor. E se quebramos o pescoço e cortamos a ligação, o corpo é inútil. E muitas vezes fazemos isso quando não estamos prestando atenção ao Senhor. Quero orar. Quero pedir para a Cíntia tocar um pouquinho. E neste momento nós vamos ouvir do Senhor. Quero pedir que você não fala ao Senhor neste momento.
Só fique prestando atenção. E deixe o Espírito Santo falar na sua vida. E Deus, o Deus que fala, Ele vai falar. Mas primeiro você tem que ser filho do Senhor. Ser membro da família, ovelha de Jesus. Se tiver alguém aqui hoje à noite que diz, pastor, eu não tenho certeza disso, eu acho que, de verdade, eu nunca aceitei a Cristo como meu Senhor, neste momento eu não estou seguindo o caminho do Senhor. Então quero pedir que você orar comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu confesso que eu sou um pecador, que eu não mereço nada do Senhor. Quero pedir perdão. Quero entregar minha vida nas Tuas mãos. Quero Te seguir, Senhor. Quero fazer a Tua vontade. Talvez você está aqui hoje à noite e pela primeira vez você orou assim. Depois do culto eu quero conversar contigo. Mas talvez você está aqui seguidor de Cristo, filho de Deus. Mas você está na situação que você não está ouvindo nada de Deus. Então presta atenção. Deixe o Espírito falar neste momento o que você deve fazer. Talvez você tenha que se dedicar a ler a palavra do Senhor. Passar mais tempo na presença do Senhor em oração. Estar reunido com a igreja, com o povo de Deus, com o corpo de Cristo. Talvez você só precisa acalmar para ouvir a voz do Senhor. Mas a coisa mais importante é ter a fé. Quer dizer, a confiança no Senhor. Se Ele falar uma coisa, esta coisa é boa para você. E decidir antes, eu vou obedecer ao Senhor. Senhor, estamos aqui, a Tua igreja. Queremos Te obedecer. Queremos Te seguir. Teu Espírito está falando, Senhor. Tem pessoas que precisam desistir de algumas coisas hoje à noite. O Espírito está falando. Tem pessoas que precisam fazer alguma coisa. O Espírito está falando. Entre nós precisamos talvez mudar alguma coisa. Ou simplesmente entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor para ser úteis. Obrigado, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ser obedientes. Em nome de Jesus. Amém.